Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a desenvolver esse exercício sobre o conceito de porcentagem. É isso aí, esse conceito você pode usar na sua vida pessoal, no seu trabalho ou na sua vida acadêmica, melhorando a qualidade em todos os sentidos, inclusive passando naquele concurso público ou então conquistando aquela vaga no Enem que você deseja tanto. Depois dessa videoaula, você terá mais um pouco de habilidade em tratar desse assunto. E isso merece seu like. Inscreva-se no canal, acione as notificações para receber conteúdo novo e depois compartilhe essa ideia. Se ainda sobrar alguma dúvida ou sugestão, não hesite em registrar nos comentários. Então vamos nessa. Vamos à resolução do exercício. Eu tenho uma situação em que Albert viajou da cidade A até a cidade D e elas estão distantes 10 km uma da outra. Eu já anotei aqui no meu esquema a cidade A, começa aqui, e a cidade D, que é o fim do caminho do Albert, e a distância entre elas equivale a 10 km. Vamos anotar aqui em cima, 10 km, se cai minúsculo, e a gente vai ter que preencher essa tabela toda. Nela já está constando a distância de A até D, que corresponde a 100% do caminho, equivale a 10 km. Sabendo-se que a distância de A até B corresponde a 40% do caminho todo, como eu calculo 40% do caminho todo? Eu posso fazer isso de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, se eu quero calcular 1% de alguma coisa, eu posso também calcular a centésima parte dessa coisa. Ah, tudo bem, então divida essa coisa por 100. É isso mesmo. Ah, então eu quero calcular 1% de 10 km. E para isso eu posso então simplesmente calcular a centésima parte de 10 km, que é dividir os 10 km em 100 partes iguais. Simplificando aqui, eu tenho 1/10 de quilômetro, que em decimal é 0,1. 1/10, mais formalmente. Mas eu não quero 1%, eu quero quanto? Mas eu não quero 1% do caminho. Eu quero quanto? Eu quero 40%. Para anotar aqui, ó, em quilômetros, quanto que eu tenho em 40%. Então vamos fazer isso. Se eu já tenho 1, fica fácil. Por quê? Para conseguir 40%, basta eu fazer o quê? Multiplicar esse 1% por 40. Ou seja, 40% de 10 km equivalem a 40 vezes 1/10 de quilômetro. Quando eu multiplico por 10, eu desloco essa vírgula uma ordem para a direita. Então eu teria 1, mas eu estou multiplicando por 40, 4 vezes mais, então eu vou ter 4 km. 4 km é a distância de A até B. Vou anotar lá no meu esquema. Então aqui, cidade B, e aqui eu já descobri que nós temos 4 km. Vamos anotar na tabela. E a segunda linha já está preenchida. Vamos para a distância de B até C. O que o exercício fala da distância de B até C? Olha, a distância de B até C é de 10% do caminho todo? Não. É 10% da distância de A até B. Ah, olha só, é 10% dessa distância aqui que nós acabamos de calcular. Então nós queremos calcular agora 10% dos 4 km. A distância de B até C vai ser isso. Vou denotar aqui, ó. Essa distância aqui vai ser 10% de 4 km. Ah, mas como eu calculo isso? Se eu usar o raciocínio parecido, então 10% de 4 km, eu faço o que mesmo? Eu primeiro vou lá e divido 4 km por 100. Então, vou representar assim essa operação. Ó, 4 km dividido por 100. Isso daqui equivale a 1% de 4 km. Eu quero 10, então vou multiplicar por 10. Olha que facinho que é. Para calcular isso rapidamente, eu cancelo esse com esse. 4 décimos de quilômetro. Então, eu escrevo assim. Aqui eu tenho 4 décimos de quilômetro. E eu tenho que calcular agora a porcentagem. Mas você vai falar, mas aqueles 10% lá já não é a porcentagem? Não, espera aí. Os 10% eles estão fazendo uma referência à distância de A até B. E na tabela, a referência que nós temos que fazer
é em relação à distância de A até D, ou seja, do caminho todo. Nós temos que calcular essa porcentagem em relação ao caminho todo. Então, nós estamos tentando comparar a distância de B até C com o caminho todo? E como é que a gente pode fazer isso? Nós usamos o conceito de razão. Se você não lembra, pode pesquisar aí, eu vou deixar nos cards as aulas do ensino fundamental de razão, porcentagem e tudo mais. Para realizar essa comparação, nós vamos usar o conceito de razão, ou seja, nós vamos dividir os 4 décimos pelo caminho todo, que corresponde a 10 quilômetros. 4 décimos dividido por 10, então eu tenho 4 centésimos. Décimos dividido por 10, eu tenho centésimos. Então eu tenho aqui um número que é 4 centésimos. 4 centésimos não é esse carinha aqui, pessoal? 4 centésimos? Opa, peraí. E aquela ideia lá? Quando eu divido uma coisa por 100, eu não tenho uma porcentagem? Olha o número que está na frente aqui. Ah, então isso aqui corresponde a 4% do caminho todo. Exatamente. Então eu coloco aqui, ó, 4% do caminho. Sobrou a última linha. Bom, agora não é tão complicado assim, né? Porque eu posso fazer de uma maneira mais fácil. Eu tenho 40% do caminho todo mais 4% do caminho todo, então eu tenho 44% do caminho todo. Vai sobrar quanto para chegar lá no 100%? Eu tenho que fazer 100% e tirar quem? Eu tiro os 40 mais 4, 44%. Quanto que dá isso? O caminho todo é 100%, tiro 44%, 4 para 10, 6. 4 mais 1, 5 para 10, 5, 56%. Ah, então aqui eu tenho que colocar 56%. E isso equivale em quilômetros a quanto? Ora, eu sei que o caminho todo é de 10 quilômetros, então não precisa eu fazer o cálculo com a porcentagem lá e transformar. Se você quiser, tudo bem. Mas aqui eu conto, ó, 4 quilômetros mais esses 0,4 quilômetros, que é o 4 décimos de quilômetros, então eu vou ter ao todo 4,4 quilômetros. E o caminho todo, qual é o caminho todo? 10 quilômetros. Vou escrever assim, ó, 10,0 quilômetros, vírgula embaixo de vírgula. Agora eu posso fazer a conta. 4 para 10, 6, vírgula. 4 eu emprestei um aqui, e um 5 para 10, 5. Então isso daí vai dar 5,6 quilômetros. Então é essa a ideia, pessoal. A distância de A até B equivale a 40% do caminho, que corresponde a 4 km. A distância de B até C equivale a 4% do caminho todo, que corresponde a 4 décimos de quilômetro. E a distância de C até D equivale a 56% do caminho, ou, em outras palavras, 5,6 quilômetros. Então é isso aí, pessoal. Compartilhe essa ideia e até a próxima!